O mundo está, mais uma vez, à beira de uma ruptura histórica. Não se trata de uma crise comum, nem de mais um atrito diplomático resolvido com notas oficiais e discursos ensaiados. O que está acontecendo agora envolve petróleo, rotas estratégicas, sanções que não funcionam mais e potências globais testando abertamente os limites umas das outras. Quando um petroleiro russo é apreendido por forças ligadas aos Estados Unidos, o episódio não pode ser tratado como um simples incidente marítimo. Ele precisa ser entendido como um sinal, um alerta, um movimento calculado dentro de um tabuleiro geopolítico cada vez mais instável. Ao longo da história, grandes conflitos não começaram com bombas, mas com decisões econômicas, bloqueios comerciais e disputas por energia. O petróleo continua sendo o eixo central do poder global. Quem controla o fluxo da energia controla governos, moedas e destinos nacionais. E é exatamente por isso que cada ação envolvendo petróleo russo, venezuelano ou do Oriente Médio carrega um peso muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Enquanto a mídia tradicional trata esses acontecimentos de forma superficial ou fragmentada, o cenário real é muito mais profundo e perigoso. Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Venezuela e países do BRICS estão conectados por interesses que se cruzam, se chocam e, em alguns casos, se anulam. Sanções impostas no papel não impedem o dinheiro de circular. Petróleo continua sendo vendido. Guerras continuam sendo financiadas. E a pergunta central permanece sem resposta clara. Até quando esse jogo pode continuar sem explodir? Neste vídeo da Linha Gen TV, você vai entender como a apreensão de um petroleiro russo pode representar muito mais do que um episódio isolado. Vamos conectar os fatos, analisar os números, desmontar narrativas convenientes e mostrar por que o mundo está, neste exato momento, vivendo dentro de uma verdadeira panela de pressão geopolítica. Antes de continuar, já se inscreva no canal Linha Gen TV. Aqui você encontra análises profundas, sem filtro ideológico, sem patrocínio oculto e sem medo de confrontar narrativas oficiais. Ative o sino, deixe seu like e compartilhe este conteúdo com quem precisa entender o que realmente está acontecendo no mundo. O petróleo como arma e o fim das sanções simbólicas. Durante décadas, as sanções econômicas foram tratadas como a principal ferramenta de pressão do Ocidente contra regimes considerados hostis. No papel, elas pareciam eficientes. Bloquear contas, restringir comércio, cortar acesso a sistemas financeiros internacionais como o SWIFT. Na prática, porém, o mundo mudou e as sanções deixaram de ser um freio real para se tornarem, muitas vezes, apenas um gesto simbólico. A guerra entre Rússia e Ucrânia escancarou essa falência. Quando Moscou foi sancionada, a expectativa era clara. Sem acesso ao mercado internacional, a Rússia perderia capacidade de financiar o conflito. O que aconteceu foi exatamente o oposto. O petróleo russo continuou circulando. Apenas mudou de rota, de moeda e de intermediários. A Rússia passou a vender petróleo com descontos agressivos, atraindo compradores que, oficialmente, condenavam a guerra, mas que, na prática, continuaram fazendo negócios. Índia, China e Brasil emergiram como os principais destinos desse petróleo. O dinheiro continuou entrando nos cofres russos, agora fora do radar tradicional do dólar e do sistema financeiro ocidental. Esse movimento não foi improvisado, foi estratégico. Ao vender petróleo em rublos, yuans ou por meio de intermediários, a Rússia reduziu sua dependência do dólar e enfraqueceu um dos principais instrumentos de poder dos Estados Unidos: o controle financeiro global. Cada barril vendido fora do sistema tradicional apenas dinheiro, mas soberania econômica. Os números são reveladores. Antes da guerra, a Índia praticamente não comprava petróleo russo. Hoje, mais de um terço de todo o petróleo importado pelo país vem da Rússia. A China, uma das maiores consumidoras de energia do planeta, também ampliou drasticamente suas compras. O Brasil, por sua vez, tornou-se um dos maiores importadores de diesel russo, alterando completamente sua matriz de abastecimento energético em poucos anos. Esse cenário criou um paradoxo perigoso. De um lado, o discurso oficial condena a Rússia. Do outro, o dinheiro que financia a guerra continua fluindo. As sanções existem no discurso político, mas não no mundo real, e Washington percebeu isso. É nesse contexto que a apreensão de um petroleiro russo ganha um novo significado.
não se trata apenas de aplicar a lei ou cumprir sanções existentes. Trata-se de uma mudança de método. Quando sanções indiretas falham, o próximo passo é o controle físico das rotas, das cargas e do fluxo energético. É uma escalada silenciosa, mas extremamente perigosa. Ao interferir diretamente no transporte de petróleo, os Estados Unidos enviam um recado claro: o jogo mudou. Não basta mais fingir que sanções funcionam enquanto o petróleo continua financiando guerras e regimes hostis. A partir desse momento, cada navio, cada carga e cada rota passa a ser um potencial ponto de conflito. Esse tipo de ação carrega riscos enormes. O petróleo é a artéria do sistema global. Interrompê-lo ou controlá-lo à força não afeta apenas um país, mas toda a cadeia econômica mundial. Preços sobem, mercados reagem, alianças são testadas, e potências que se sentem ameaçadas tendem a responder. A Rússia, historicamente, não reage bem a demonstrações de força desse tipo. A China observa atentamente, carga e cada rota passa a ser um potencial ponto de conflito. Esse tipo de ação carrega riscos enormes. O petróleo é a artéria do sistema global. Interrompê-lo ou controlá-lo à força não afeta apenas um país, mas toda a cadeia econômica mundial. Preços sobem, mercados reagem, alianças são testadas, e potências que se sentem ameaçadas tendem a responder. A Rússia, historicamente, não reage bem a demonstrações de força desse tipo. A China observa atentamente, calculando como esse novo padrão pode afetar seus próprios fluxos energéticos. A Índia tenta equilibrar interesses econômicos e pressão diplomática. E países como o Brasil se veem no meio de uma disputa que não controlam, mas da qual dependem profundamente. O ponto central é simples e ao mesmo tempo alarmante. Quando o petróleo deixa de ser apenas uma mercadoria e passa a ser tratado abertamente como uma arma geopolítica, o risco de conflito direto aumenta exponencialmente. A apreensão de um único navio pode parecer pequena, mas na lógica das grandes potências, ela representa um teste, um ensaio, um aviso. E a história mostra que testes desse tipo raramente ficam sem resposta. BRICS, energia e o financiamento silencioso da guerra. Se existe um erro recorrente nas análises superficiais sobre a geopolítica atual, ele está na tentativa de separar economia, energia e guerra como se fossem esferas independentes. Na realidade, essas três dimensões formam um único sistema. E o bloco conhecido como BRICS ocupa hoje uma posição central nesse tabuleiro, não como uma aliança militar formal, mas como um eixo econômico capaz de sustentar, direta ou indiretamente, conflitos de escala global. Rússia, China, Índia e Brasil não estão conectados apenas por discursos sobre multipolaridade ou desdolarização. Estão conectados por petróleo, derivados, fertilizantes, logística e interesses estratégicos profundamente entrelaçados. Quando a Rússia foi sancionada após a invasão da Ucrânia, a expectativa do Ocidente era clara: isolar economicamente Moscou. O que aconteceu, porém, foi a reorganização silenciosa das rotas comerciais. A Rússia não deixou de vender petróleo. Ela passou a vender para outros compradores, em outras moedas e com descontos estratégicos. Esses descontos não são um gesto de desespero, mas um instrumento de poder. Ao vender petróleo abaixo do preço de mercado, Moscou garante compradores fiéis, cria dependência energética e, ao mesmo tempo, mantém caixa suficiente para financiar sua máquina de guerra. A Índia é um exemplo emblemático. Antes do conflito, o petróleo russo era praticamente irrelevante na matriz energética indiana. Em poucos anos, o país se tornou um dos maiores compradores. Refinarias indianas compram petróleo barato da Rússia, refinam e revendem derivados, inclusive para mercados que oficialmente não compram petróleo barato da Rússia, russo. Na prática, o petróleo muda de identidade, mas não de origem. A China segue lógica semelhante, porém em escala ainda maior. Como uma das maiores economias do mundo e maior importadora de energia, Pequim utiliza o petróleo russo não apenas para abastecer seu mercado interno, mas como peça de negociação estratégica. Ao comprar grandes volumes, a China fortalece sua posição sobre Moscou e, ao mesmo tempo, desafia a influência energética dos Estados Unidos. O Brasil, muitas vezes ignorado nesse debate, ocupa um papel igualmente sensível. O país tornou-se um dos maiores importadores de diesel russo,
alterando drasticamente sua dependência histórica dos Estados Unidos. Essa mudança não ocorreu por alinhamento ideológico, mas por conveniência econômica. Diesel mais barato significa menor pressão inflacionária interna. O problema é que essa conveniência tem custo geopolítico. Ao importar volumes significativos de derivados russos, o Brasil passa a integrar, mesmo que indiretamente, o circuito financeiro que mantém a Rússia operando sob sanções. Não se trata de acusação moral, mas de um fato estrutural. O dinheiro que entra na Rússia via exportações energéticas continua financiando o conflito. Esse é o ponto que Washington passou a enxergar com mais clareza. As sanções tradicionais falharam porque o sistema global já não é mais unipolar. Países encontram alternativas fora do dólar, fora do SWIFT e fora da pressão direta do Ocidente. O resultado é um mundo onde a retórica de isolamento não corresponde à realidade dos fluxos financeiros. Diante disso, os Estados Unidos começaram a mudar de postura. Em vez de apenas pressionar diplomaticamente, passaram a ameaçar tarifas, revisar acordos comerciais e, em casos mais extremos, interferir diretamente no transporte e no comércio de energia. A mensagem é clara: quem continua financiando regimes sancionados poderá pagar um preço econômico alto. Esse movimento cria tensões internas dentro do próprio BRICS. Embora o bloco seja frequentemente apresentado como uma frente unificada, os interesses nacionais divergem. A Índia busca crescimento acelerado e energia barata. A China busca hegemonia estratégica de longo prazo. O Brasil tenta equilibrar estabilidade interna com autonomia diplomática. A Rússia luta pela sobrevivência econômica e política em meio a uma guerra prolongada. Essa divergência interna torna o cenário ainda mais instável. Não existe um comando central. Não existe uma estratégia comum claramente definida. O que existe é uma convergência temporária de interesses, sustentada pelo petróleo. E convergências desse tipo são frágeis. Ao mesmo tempo, o financiamento indireto da guerra cria um efeito cascata. Quanto mais a Rússia consegue vender petróleo, mais tempo consegue sustentar o conflito. Quanto mais o conflito se prolonga, maior a pressão sobre os Estados Unidos e seus aliados. E quanto maior essa pressão, mais agressivas tendem a ser as respostas. É nesse ponto que o risco de escalada cresce exponencialmente. A apreensão de um petroleiro russo não pode ser vista como um evento isolado, mas como parte de uma estratégia maior de contenção. Uma estratégia que mira não apenas Moscou, mas todo o ecossistema que permite que o petróleo russo continue circulando. O problema é que esse ecossistema inclui algumas das maiores economias do planeta. Interrompê-lo à força significa mexer com interesses bilionários, cadeias de suprimento globais e estabilidade interna de vários países. E a história mostra que, quando interesses econômicos vitais são ameaçados, a resposta raramente é passiva. O BRICS, portanto, não é apenas um bloco econômico alternativo. Ele se tornou, ainda que de forma não declarada, um amortecedor da guerra. Um sistema que absorve o impacto das sanções e redistribui o fluxo de energia de maneira a manter tudo funcionando. Pelo menos por enquanto. Mas amortecedores também quebram. E quando isso acontece, o impacto não é gradual, é abrupto. Na próxima parte, vamos avançar ainda mais fundo nesse tabuleiro. Vamos analisar o papel da Venezuela, o controle do petróleo como instrumento de mudança política, e por que esse eixo pode ser o verdadeiro estopim de um conflito muito maior do que muitos estão dispostos a admitir. Venezuela, controle do petróleo e o risco real de um conflito global. Se a guerra na Ucrânia expôs os limites das sanções tradicionais, a Venezuela escancara algo ainda mais profundo: o uso direto do petróleo como instrumento de reorganização política, econômica e estratégica. Diferente da Rússia, que já possui estrutura, tecnologia e logística próprias, a Venezuela se tornou um território-chave justamente por sua fragilidade institucional, combinada com uma das maiores reservas de petróleo do planeta. A lógica é simples e brutal. Quem controla o petróleo venezuelano controla o futuro econômico do país e influencia diretamente o equilíbrio energético global. Durante anos, o regime de Nicolás Maduro utilizou o petróleo como moeda política interna e externa, vendendo com grandes descontos para aliados estratégicos e intermediários dispostos a operar fora do radar das sanções. Rússia e China foram peças centrais nesse esquema. A Rússia, em especial, utilizou a Venezuela como um elo oculto do seu circuito energético,
comprava petróleo venezuelano a preços extremamente baixos, misturava, refinava ou revendia esse petróleo sob outras origens, reinserindo-o no mercado global. Esse mecanismo permitiu que Moscou ampliasse sua margem de lucro e, ao mesmo tempo, mantivesse um fluxo financeiro paralelo para sustentar sua máquina de guerra. Esse arranjo funcionou por anos porque ninguém quis confrontá-lo de forma direta. As sanções existiam, mas eram seletivas, inconsistentes e facilmente contornáveis. O problema é que, quando um sistema informal passa a sustentar guerras, ele deixa de ser tolerável para as grandes potências. É aqui que entra a mudança de postura dos Estados Unidos. Ao invés de apenas sancionar indivíduos ou empresas, Washington passou a mirar o fluxo físico do petróleo, controlar quem vende, quem compra, quem transporta e quem financia. Não se trata apenas de promover democracia, como muitas vezes é anunciado publicamente. Trata-se de retomar o controle sobre uma das maiores reservas energéticas do mundo. A Venezuela, neste contexto, deixa de ser apenas um país em crise e passa a ser um ativo estratégico, um território cujo futuro pode redefinir rotas energéticas, alianças regionais e o próprio equilíbrio do poder global. E é exatamente por isso que qualquer interferência direta ali carrega um risco enorme de reação em cadeia. Ao controlar o petróleo venezuelano, os Estados Unidos não afetam apenas Caracas, afetam Moscou, Pequim, Teherã e qualquer país que dependa desse circuito alternativo de energia. É uma jogada de alto risco, porque mexe com interesses profundamente enraizados. A história mostra que grandes conflitos raramente começam com declarações oficiais de guerra. Eles começam com disputas por rotas comerciais, bloqueios estratégicos e tentativas de controle de recursos vitais. O petróleo, nesse sentido, sempre foi o gatilho silencioso de guerras que depois ganham justificativas ideológicas. O que torna o momento atual particularmente perigoso é a convergência de fatores. Temos uma guerra em andamento na Europa, tensões crescentes no Oriente Médio, disputas no Mar do Sul da China e agora uma escalada silenciosa na América Latina. Tudo isso conectado por um único elemento: energia. A apreensão de petroleiros, o monitoramento de vendas, as ameaças de tarifas e o reposicionamento militar não são eventos isolados. São sinais de que o mundo entrou em uma fase onde a contenção econômica está sendo substituída por controle direto. E controle direto, historicamente, leva ao confronto. Países como Brasil, Índia e outros emergentes se encontram em uma posição extremamente delicada. Ao mesmo tempo em que precisam de energia barata para sustentar crescimento e estabilidade interna, são pressionados a escolher lados em uma disputa que não criaram. Neutralidade nesse cenário se torna cada vez mais difícil. Outro fator crítico é o enfraquecimento das instituições multilaterais. ONU, OMC e outros organismos internacionais perderam capacidade real de mediação. Decisões importantes estão sendo tomadas de forma unilateral ou em pequenos círculos de poder. Isso aumenta a imprevisibilidade e reduz os canais diplomáticos tradicionais. Quando a diplomacia falha, o risco de erro de cálculo cresce. Um navio apreendido a mais, uma rota bloqueada, uma retaliação econômica mal calculada, tudo isso pode escalar rapidamente. E em um mundo hiperconectado, os impactos não ficam restritos a uma região. A pergunta que fica não é se o mundo caminha para um novo grande conflito, mas em que formato ele pode acontecer. Não necessariamente com tanques cruzando fronteiras de imediato, mas com colapsos econômicos, choques energéticos, instabilidade política e, eventualmente, confrontos diretos. O petróleo, mais uma vez, está no centro dessa equação. E enquanto ele continuar sendo usado como arma política, o risco de explosão permanece latente. A história julgará este período como um ponto de inflexão, um momento em que as regras antigas deixaram de funcionar, mas as novas ainda não estavam claras. E é justamente nesse intervalo que os maiores erros costumam acontecer. Se você chegou até aqui, entendeu que não estamos falando de teorias ou alarmismo. Estamos falando de fatos, números, interesses e movimentos concretos no tabuleiro global. A Linhagem TV existe para trazer esse tipo de análise, profunda, direta e sem maquiagem. Se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe este conteúdo. Informação não impede guerras, mas ignorância certamente as acelera.